Hoje teremos a apresentação do fluxograma. Bom dia, hoje teremos a apresentação dos fluxogramas, para quem enviou os trabalhos, mas a gente dará continuidade à aula também, tá ok, Aila? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou mandar o link para os alunos entrarem na nossa disciplina. Eduarda tá vindo. Bom dia, Eduarda. Tudo bom? Em paz? Pronto. Oi, gostaria de falar alguma coisa? Não, abri sem querer aqui. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Tá, encaminhar o link aqui para os alunos, para que eles possam entrar na aula. Um minutinho. Multi. Bom dia, Vitória. Bom dia, Grazi. Tudo em paz? Bom dia, João. Seja bem-vindo. Tudo em paz? Hoje nós teremos a apresentação dos fluxogramas, né? Por parte dos alunos que entregaram o trabalho, né? Nós tivemos a apresentação de 4 fluxogramas, que foram os trabalhos que foram de elaboração de gráficos que foram solicitados, né? E aí os outros discentes podem enviar também para poder apresentar. Olá, bom dia, tudo bom? Olá, Clara, bom dia a todos. Bom dia, John. Bom dia, Suelen. Recebi o teu fluxograma, Suelen, belíssimo. Recebi o fluxograma da Maiara, da Vitória e da Mariane, né? Eu acho que é bem legal, Suelen, nesse primeiro momento da aula, você puder esclarecer um pouco como é que você construiu o fluxograma para que os alunos possam se inspirar, né? Possam entender mais ou menos a lógica do seu trabalho, de modo tal que a gente possa aprender junto com você, tá? Tudo bem? Pode ser? Bom dia, Júlio. Ah, tá muito barulho. Não, tranquilo. Aí você faz assim, faz um pequeno texto com as considerações em torno do seu trabalho, né? Que a gente coloca aqui, tá bom? Que a gente coloca aqui no chat, eu leio e compartilho o seu fluxograma. Aguardando os outros alunos. Tá. Você pode colocar as observações aí, Suelen. Colocar aqui no avisar os alunos. Apresentação sobre fluxograma importante hoje. Pronto. 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 Eu vou compartilhar aqui o teu fluxograma, Suelen, para que os alunos possam ter a clareza do trabalho que você está se referindo, né? Suelen, gente, nos colocou esse trabalho aqui, ó, do fluxograma em administração. Vou colocar para vocês terem uma ideia do que se trata, tá? Olá, Arthur, bom dia. A Suelen está colocando aqui a observação de que o fluxograma dela, né, foi colocado em formas de acordo com legenda no quadrado para processo, né? Eu vou abrir aqui, só um minutinho. Vou abrir aqui numa tela maior para que todos possam visualizar o fluxograma dela. Só um minutinho. Pronto. Esse aqui, gente, foi o fluxograma da Suelen. Vocês conseguem ver? Pronto.
Aí, no fluxograma da Suelen, nós temos aqui a etapa de processo de contratação, né? E aí ela poderia depois, né, com mais calma, abrir o microfone e falar, que eu acho que fica melhor ela apresentar para a gente, né? O que é que eu acho bacana? Porque aí nessa apresentação dela e a apresentação dos outros alunos sobre o fluxograma, o que é que a gente tem, gente? A gente tem a possibilidade, tá certo? De criar um plano de empresa, né? Qual é o plano de empresa? Um conjunto de gráficos para que se possa, né, você montar o planejamento estratégico da sua empresa, né? E aí, no planejamento estratégico da sua empresa, certo? Aí vamos fazer o seguinte, vamos separar um momento específico para sua apresentação quando você não tiver com esse problema do barulho na sua casa, tá certo? Porque aí a gente consegue compreender qual foi a empresa que você pensou, quais são os processos implicados na sua empresa, tá certo? Outros trabalhos foram enviados aqui, bem interessantes, tá? Que eu achei bem legal, né? E aí, quem quiser apresentar, sinta-se à vontade, tá? Os trabalhos que foram enviados foram os trabalhos da Mariane, da Maiara, além do trabalho da Suelen e da Vitória Nogueira, tá? Olá, Gabriela, bom dia. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui compartilhando um gráfico que foi elaborado pela Suelen sobre a ideia de fluxograma, tá? Bom dia. E aí, qual é o objetivo da gente falar sobre isso, tá, gente? O objetivo é um objetivo de fazer com que vocês comecem a elaborar gráficos nos softwares que a gente está colocando, para que vocês consigam desenvolver planejamentos de ações em empresas, né? Vocês possam compreender os processos internos das empresas por meio de gráficos representativos das empresas fictícias que vocês têm na cabeça, surge na cabeça de vocês. E aí é nesse sentido que eu compartilho com vocês esse gráfico, né? Que é o fluxograma que a Suelen fez. Nós temos aqui mais alguns fluxogramas. Vocês podem, se quiser, viu, gente, enviar o link do Lucidchart, tá certo? O link do Lucidchart. Então, mas vocês podem observar aqui que a Suelen tá falando de um processo de contratação. Ó. No início, como é que funciona um processo de contratação de um empregado, né? O candidato entra em contato conosco pelo site, envia o currículo, né? Logo em seguida, o RH analisa o currículo do candidato. Se o candidato for aprovado, vai para outra seletiva. Seria um modelo simples de fluxograma. Suelen, aí nesse caso aqui é interessante botar os verbos no infinitivo, tá? Na etapa seguinte, o que é que nós temos? Nós temos o candidato passa na seletiva, fará a entrevista. Se passar da entrevista, assina o contrato e é contratado. Eu acho interessante esse modelo aqui de fluxograma, né? E aí, eu acho que vocês podem ficar atentos a esse gráfico. Nós vamos hoje dar um reforço sobre essa aula, esse tema do fluxograma para vocês entregarem os trabalhos de vocês, tá certo? Chamei os outros alunos para a aula, tá? Também. Todos conseguem ver esse fluxograma aqui, né, gente? Todos conseguem ver? Joia. Tá? É bem simples o processo. Beleza. E aí, vocês podem elaborar esse fluxograma naquele appzinho que eu mostrei para vocês, o Lucidchart. Hoje eu vou mostrar um outro material explicativo que ajuda muito na compreensão do fluxograma, tá certo? Deixa eu só pronto. Vou compartilhar aqui uma telinha. Pronto. E aí vocês vão poder ver esse material que eu aprontei. Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Léo para mais uma aula de Fundamentos da Administração, né? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer para vocês assim, que o nosso código de aula em relação ao código da aula do semestre anterior, né, no sala de aula, mudou, tá certo? Então, o que é que nós temos que entender com clareza, gente? Que é o código que você vai entrar para poder
colocar as atividades, vai ser o código que está na descrição do nosso Zap, tá? E qualquer coisa que você tiver dúvida em relação a esse código, você entra em contato comigo que está resolvido, que eu já mando para você automaticamente, você entra. Então, assim, além disso, que eu gostaria de realçar, antes de iniciar a nossa aula, tá? É o seguinte, você pode não só acessar esse outro código de aula, mas você tem que tomar cuidado quando você for mandar a atividade que o professor está pedindo, você manda por esse segundo código, tá? Onde você vai ter o nosso outro sala de aula, tá certo? E aí, a partir dessas pequenas observações, tá? Nós iniciamos a nossa aula de administração, de fundamentos da administração e gestão de processos, tá? Na aula passada, nós terminamos falando de um software chamado Lucidchart, tá certo? E esse software é um app que você entra na internet e aí se cadastra pelo e-mail, se cadastra através do Facebook, enfim. E através dele você vai poder elaborar o fluxograma de uma determinada empresa, tá certo? E aí a gente esclareceu um pouquinho sobre como é que funciona o fluxograma, quais as etapas, né? Que objetivo que ele cumpre, e ao mesmo tempo nós mostramos como é que funciona, tá? A variação de cores no Lucidchart, como é que você escreve um texto em cima de cada gráfico, tá? E aí o que eu gostaria de conversar com vocês? É que existem outras formas de você montar o seu fluxograma. Além do fluxograma que você pode montar no Lucidchart, tá certo? Você pode montar também em outras plataformas, tá certo? Uma plataforma que você pode montar o seu fluxograma, caso você não tenha nenhum software, é o caderno, tá? Tá aí o caderninho, você pode observar. Você pode montar o seu fluxograma empresarial baseado em cada etapa de funcionamento da empresa no seu caderninho, tá certo? E não só fluxograma, organograma, o seu brainstorm, tá? Tem, como eu disse para vocês, cada termo desse representa uma atividade administrativa específica que você vai poder pegar e levar, se apropriar para utilizar no curso de multimídia, tá certo? E principalmente quando você for requisitado no estágio que segue posteriormente a cumprir alguma tarefa que tenha a ver com isso, né? Para quem tem mais identidade com isso, você pode então se aprofundar na ideia de composição de gráficos, né? Dentro da empresa. E aí, gente, fora o Lucidchart, fora o caderno que está aí disponibilizado, nós temos um outro programa, tá certo? Qual é o outro programa? É esse aqui, ó, gente. É esse aqui, que eu separei para vocês. É o Visage Process Modeler. E aí ele é diferente, tá certo? Do Lucidchart, porque você pode instalar ele, tá? Então, você também tem essa outra opção aqui, ó, o Visage, tá certo? E aí o Visage, tá? Onde é que você vai encontrar? Vai encontrar na internet. Você vem aqui, né? No Google, digita Visage Modeler, tá certo? Visage Modeler. E aí, ao mesmo tempo, você vai encontrar vários links disponíveis. Eu recomendo que você pegue esse aqui, ó, do baixo aqui, certo? Ou então vai no próprio site do Visage Modeler, tá aqui, ó. E aí você faz o download da versão. Você vai clicar, né, no link do site, aqui, tá? E aí, gente, você vai ter você vai clicar aqui, tá certo? Aí ele vai ficar baixando. Quando terminar de baixar, vai aparecer essa janelinha aqui para você, tá certo? Do Visage Modeler Process, tá? E aí você vai clicar, né, no instalador, vai mandar avançar e aí vai aparecer o termo de compromisso aqui, enfim, aí você pula, né? Coloca o seu nome, certo? Coloca o nome da empresa, no caso eu vou colocar o nome da escola em que eu trabalho, né? Certo? Você pode colocar uma empresa fictícia e mandar avançar. Quando você manda avançar, avança, aí no final tem a parte de instalação. E aí ele vai instalar automaticamente o seu Visage, tá certo? Aí, gente, ele vai executar as operações, ele vai instalar dentro do seu computador ou através de um formato alternativo, tá certo? E aí você vai
vai observando as possibilidades dele. Aí o link vai ser criado aqui, ó, Visage Process, ok? E aí você vai poder esperar a finalização aqui do processo. Enquanto finaliza aqui, gente, vamos dar uma olhada em algumas coisas a mais que nós temos disponibilizados para a construção do fluxograma, que eu acho super interessante que vocês prestem atenção, tá? Aí nós temos aqui nesse material um pequeno tutorial explicativo sobre como é que funciona cada gráfico específico, o que é cada quadradinho, o que representa cada forma geométrica para uma empresa. Eu achei muito interessante, eu queria compartilhar esse material com vocês e aí vocês me devolvessem as impressões que vocês têm sobre isso, tá certo? Vamos lá. Existem diversas notações para fluxogramas. Eu vou depois colocar, eu estou colocando agora aí na tela, uma figura que mostra todos os objetos que podem ser utilizados para a elaboração de um fluxograma. No entanto, quando o intuito é perceber se o aluno é capaz ou não de mapear um processo de negócio, você não precisa chegar a um nível de detalhe tão grande, já que seu objetivo maior é tentar avaliar, se o aluno compreendeu ou não aquele processo, sendo capaz de mapeá-lo. Então, eu só vou utilizar 3 figuras. E que 3 figuras são essas? Vou até virar a página aqui para colocar aqui para vocês. Primeira coisa que eu vou utilizar é uma estrutura como se fosse uma elipse, que é uma estrutura que vai indicar o início ou o fim do processo, tá? Sempre vou começar e terminar com uma estrutura dessa. A próxima estrutura é um retângulo. Vou pedir desculpas pela correção aqui das figuras, mas eu não vou me ater a esse tipo de detalhe não, tá? Isso daqui é uma atividade ou uma etapa do processo, ok? Em seguida, nós temos um losango, que é uma estrutura de decisão, beleza? Então, gente, o que nós temos aqui? Nós temos 3 figuras que está sendo explicado através desse pequeno tutorial, mas o que eu gostaria de observar para vocês? Cada figura dessa, você não vai precisar se especializar em cada uma delas, mas você tem que ter a consciência clara que cada uma delas representa uma coisa diferente. E nessa representação, você vai observando, tá certo? Como é que vai funcionando o processo de construção do fluxograma. Por exemplo, ele constrói uma elipse aqui para dizer que a elipse vai representar o início de uma atividade de uma empresa. E o fim também, tá certo? Aí depois ele constrói um quadrado para dizer, nesse quadrado aqui eu estou colocando uma atividade que diz respeito a uma etapa do funcionamento da empresa, tá certo? Na figura de baixo nós temos a representação da ideia de decisão, tá certo? Decisão. O retângulo coloca a parte da atividade, o losango, a parte de decisão, o zerinho aí é o conector, que é o conector de elementos gráficos uns com os outros, tá certo? E aí é isso que ele vai explicando nesse material. O que é bacana observar, apesar de vocês não precisarem se aprofundar, é que isso aqui, apesar de ser, já tá lá encontrado no Lucidchart, pode ser desenhado no caderno, tá certo? Não tem problema nenhum. E aí, ao mesmo tempo, você vai observando como é que funciona o processo de criação de uma empresa, tá certo? E é super bacana você prestar atenção nesses detalhes, né? E aí, isso aí fica a título de curiosidade. Mas eu vou passar mais um pouquinho para vocês, para observar, para você mostrar, ter a clareza de como é que funciona mais detalhes esse processo de fluxograma, para caso um dia você precise utilizar ao trabalhar numa empresa, ou pelo menos caso um dia você precise entender como é que uma empresa funciona a partir de suas etapas, aquele gráfico da sapataria, né? De uma empresa de sapataria, um gráfico de uma empresa de informática, né? A empresa recebe o pedido, repassa esse pedido para o funcionário A, B ou C, o funcionário B, A, B ou C conversa com outro, né? E aí depois conversa com, por exemplo, um gestor que toma uma decisão, tá? E aí, dependendo do que você está querendo, além de entender esse gráfico, você vai poder construir o fluxograma de uma empresa que você quiser criar também. Isso é muito, muito bom de
prestar atenção, tá ok? Vamos dar mais uma olhada aqui. Mapear um processo, é possível elaborar um fluxograma, tá? De forma extremamente simples, mas compreensível, beleza? Eu tenho aqui outras figuras, como vocês viram anteriormente. Eu tenho documento, tenho atraso, tenho banco de dados, tem diversas outras figuras, mas não é necessário a gente chegar nesse nível de detalhe, tá? Vamos lá. Então, nesse caso que eu coloquei para vocês na tela, eu vou, como disse, eu vou começar sempre aqui com início, tá? Vou começar sempre com uma estrutura de início, beleza? E aí a primeira atividade do processo. Eu lembro que vocês têm que mapear todas as ações que são realizadas pela empresa que realiza o processo. Então, se alguma coisa aqui é feita por um fornecedor, por um cliente, vocês têm que pensar o seguinte: quando o cliente está fazendo isso, o que a minha empresa faz? Por exemplo, em um determinado fluxograma, eu falei de cliente chega à recepção. Você não vai colocar aqui chegar à recepção, você vai colocar recepcionar o cliente, tá? Beleza? Isso é uma atividade. O início do processo ele bota o círculo. Na segunda atividade, na segunda parte, ele vai botar o gráfico deitado, dizendo assim, recepcionar o cliente. Vai ter que ter uma pessoa que seja a representação do processo de receber o cliente. Porque a administração pensa em processo. O que é o processo, gente? É o fluxo de etapas que vai ter que ser cumprido para que a empresa funcione bem, tá certo? E aí a primeira coisa que ele faz, bolinha, início, bota uma setinha, em seguida ele vai colocar essa atividade complementar, não é? Isso aqui, só para você ter muita clareza, você pode fazer no próprio caderno, caso você não consiga fazer no Lucidchart, caso você não tenha acesso à internet, e nem no outro programa que a gente vai mostrar aqui, tá bom? Mas vamos lá. No caso desse processo aqui, eu digo que a empresa consegue separar todos os copos. Então, é a primeira atividade. Lembro a vocês que todas as atividades aqui existentes no fluxograma tem que ter a sua nomenclatura elaborada através de um verbo no infinitivo, tá? Então, por exemplo, eu vou ter separar, eu vou ter comprar, eu vou ter vender, eu vou ter analisar, tá? Sempre no infinitivo, um verbo no infinitivo. Ok? O que é um verbo no infinitivo? Os verbos que terminam com AR, ER, IR, separar, comprar, vender, cada uma dessas palavrinhas vai estar dentro do seu gráfico específico, tá bom? Eu não posso colocar aqui separando, comprando, vendendo, analisando, não posso fazer isso, tá? É uma regrinha que é usual você fazer uma coisa dessa. É claro que é compreensível se você utilizar de outra forma, mas para a gente padronizar, vamos fazer dessa maneira, porque é uma boa prática no mercado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar copos. Separar copos. Essa é a primeira atividade desse processo. Ok? Ele está colocando a palavra no infinitivo justamente porque está falando de processo. O ato de separar, né, é um movimento. O ato de distribuir, o ato de fragmentar, né, o ato de coletar, né? Então, por isso que ele coloca no infinitivo, tá certo? E essa informação ele não colocou aqui, eu estou colocando para vocês. É importante colocar o verbo no infinitivo justamente para que você dê a representação do processo que vai estar sendo realizado pela aquela pessoa responsável pelo trabalho em questão, tá certo? Pela etapa da atividade em questão. E essa etapa está sendo colocada aqui na forma de um quadradinho, tá bom? Separar copos, beleza? Então, retirando-lhes a sujeira. Então, separar copos, em seguida, retirar sujeira. Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil para o pessoal ir acompanhando, eu vou também colocar a descrição do caso aqui na descrição. Ok? Vamos continuar.
Aí ele está explicando aqui cada etapa, né? E aí o que ele está fazendo? Aqui ele já colocou uma segunda atividade, que é a atividade de separar a sujeira, tá certo? Início do processo, setinha, separar copos, setinha, retirar a sujeira, setinha, vamos ver qual a informação que ele coloca, desinfectar os materiais, tá? E assim por diante. Era esse tipo de representação gráfica, tá? Desinfectar os copos. É esse tipo de representação gráfica que é o fluxograma, tá certo, gente? Então, o que que você tem? Você tem um conjunto de atividades que vão se conectando, todas representando processos diferentes. Uma pessoa separa o copo, outra pessoa retira a sujeira, outra pessoa desinfecta os copos. Uma mesma pessoa pode fazer as três coisas ao mesmo tempo, mas três pessoas diferentes também podem fazer isso, certo? Isso é que é o mais importante, tá? É você entender o processo. E aí as pessoas que estarão implicadas, as pessoas envolvidas na atividade, terão um tipo de... desempenharão uma tarefa, duas tarefas ou mais, né? Tá certo? Vamos continuar aqui. Eu vou colocar aqui mais para frente para você ver como é que fica aqui a continuidade. Olha só. Aqui, ó, ele botou avaliar como os copos ficaram. Logo em seguida, os copos estão limpos? Quem é que está se perguntando isso? Lá no final do processo, você tem essa figura aqui que representa não a atividade, mas a pessoa que irá conferir, vai decidir se o processo está todo completinho, tá certo? Os copos estão limpos, né? Aí ele bota aqui essa outra figura geométrica, né? E aí retorna, bota uma setinha de volta, como se fosse um processo de conferência, tá certo? Você vai conferir para ver se está tudo ok, tá? Estando tudo ok, você pode continuar com outras etapas até finalizar o processo, que vai terminar com uma bolinha aqui que ele coloca, né? É a representação final. Vamos dar uma olhada aqui no processo, no gráfico final dele aqui, só para a gente ver como é que ficou a ilustração. Olha só, aqui ó, outro exemplo, tá certo? Triturar, analisar a densidade, que é um outro gráfico, tá certo? Mas enfim, aí ele, na verdade, está dando vários modelos possíveis que você pode acessar. O cara desse tutorial, que é super interessante. O canal dele, que eu recomendo, que você sempre assista, é esse aqui, ó, do José Carlos Vinhais. Elaboração de fluxograma de processos. É muito, muito bom para você ir analisando toda essa coisa do fluxograma, não é verdade? Aí, gente, logo em seguida, né, nós vamos falar um pouquinho do Visage, tá? Que nós já instalamos, concluímos aqui o processo. E o Visage, assim como o nosso Lucid Chart, que vocês já observaram na aula passada, está carregando aqui, nosso Lucid Chart está aqui, né? Tanto o caderno quanto o Visage Process Modeler, que está bem aqui, ó, tá? Que eu já abri, já instalei, tá? Quanto o próprio caderno, tá? Lucid Chart, caderno, Visage, tudo isso são instrumentos para você elaborar o seu fluxograma, tá certo? Esse fluxograma que está aqui, né, que você pode observar com clareza, é apenas um exemplo. Ele é a representação de processos, tá certo? E o que é a representação de processos, gente? É a representação de etapas para cumprir uma atividade. Eu gostaria que vocês fixassem isso, tá ok? Então, começo da atividade, tá certo? Tá aqui, ó, começo da atividade. A pessoa entra na loja, aí você tem a continuidade aqui, certo? E a finalização, tá? Isso aqui é apenas um exemplo, tá? Aí nós temos também o Visage Process Modeler, que nós vamos ver agora mais adiante. Com o ícone do programa instalado, tá bem aqui, o Visage Process Modeler, você já pode abrir e o programa vai carregar para você, tá bom? Vou deixar esperar um pouquinho mais aqui carregar. Assim que carregar, eu já introduzo esse conteúdo para vocês, tá joia? Pronto, carregou. Na próxima sessão a gente fala um pouquinho sobre o Visage, ok? O Visage está aberto aqui, ó.
A primeira coisa que você vai ter que fazer assim que instalar, caso você queira usar, tá? Você pode usar outros programas, Illustrator, Photoshop, PowerPoint, Lucidchart, contanto que você consiga entender o desenvolvimento do processo da empresa, tá? O desenvolvimento do processo de atividade da empresa. Então, gente, o Visage é esse aqui, é a versão bruta que aparece para você assim que você instala. É muito simples, tá certo, gente? Mas a primeira coisa que você vai fazer assim que você instalar, para você que tem interesse em usar esse programa, você vem aqui na parte de idiomas, tá certo? E aí muda para português, porque no início, assim que você clicar, vem em inglês. Aí você vai mudar aqui para português, tá certo? Aí assim que você clicar, você vai ter que fazer isso, tá? Aí ele vai pedir para você reiniciar o programa e ao reiniciar ele vai vir com essas coisas novas para vocês, tá certo? E aí tem outras coisas aqui, ó, relacionadas a estilo, tá? Você pode alterar as cores de fundo, preto, azul, pode customizar, pode botar numa outra cor, fica bem bonitinho, né? Vamos deixar azulado mesmo, ok? No modo tradicional. E aí tem a parte estendida, tá certo? O modo estendido que aparece aqui logo abaixo e o modo principal, tá? Mas assim, gente, você pode atualizar, fazer o upgrade, ele vai te direcionar para outro site, mas isso não é tão importante agora, tá? Aí você tem, nessa ferramenta que é massa, essa opção aqui, ó, no canto superior direito, que é cursos online. E aí você pode também ver vários cursos interessantes. Eu vou baixar um pouquinho aqui minha imagem para ficar mais claro para vocês o que está aparecendo no topo, tá certo? Pronto, aí tem aqui, ó, cursos online, tá? Visage Suite, aí tem correções ortográficas, o que você pode encontrar, selecionar, apagar elemento, tá? Aqui mostra que você pode compartilhar tudo que você desenhar aqui, tá certo? Você pode compartilhar, tá certo? Você pode convidar participantes, tá bom? Aqui no maisinho, ó, você coloca o nome da pessoa e aí a descrição, aí dá o ok, aí automaticamente vai ser gerado um link para que a pessoa possa também participar do processo, tá certo? Você pode validar o gráfico que foi feito, né? E aí mandar para ou a pessoa que está participando pode validar com você o processo, tá? Aí aqui depois, ó, que tiver tudo pronto, você tem um simulador de formas apresentado, né? Tem a parte aqui do diagrama, se você vai criar um novo diagrama, tá? Ou não, né? Aí você vem aqui no diagrama. Quando você quiser abrir um novo arquivo, tá certo, gente? Você vem aqui em arquivo, tá? Novo, aí ele vai criar. Você pode também criar, mandar abrir um arquivo que já está disponibilizado para você. Aqui é a página principal, é bem intuitivo, né? Você pode formatar aqui depois que tudo estiver bem pronto, né? Você pode colocar em outros formatos possíveis, né? Depois você pode publicar na forma de Word, na forma de PDF, no formato web, tá? E assim por diante. Eu recomendo que você salve o arquivo sempre em PDF, tá certo? Aí dá tudo ok. Mas antes disso, tá, gente? Você pode, aqui, ó, aí sempre que você for criar um novo diagrama, você pode criar, ó, aí vai aparecendo aqui embaixo, né? Assim como nas camadas do Photoshop vai criando várias camadas, você pode criar quantos diagramas você quiser. Vai colocando aqui, ó. E aí tem a possibilidade de você botar o nome do diagrama que você quer, né? No caso aqui, fluxograma, né? Aí você vai e coloca fluxograma. Ele é muito prático, tá certo? Fluxograma 1, tá? Aí você pode ir lá, fluxograma 2, tá? E assim por diante, tá? Quando você não quiser mais, tá? Você pode eliminar a aba. Aqui, ó, clica com o botão direito, ele manda eliminar a aba, tá bom? E aí eu quero só mostrar essa função aqui do programa. Aqui, fica aqui, fluxograma 1, fluxograma 2, tá certo? Você pode acessar. Todas essas ferramentas que eu estou passando para vocês é para que a gente possa misturar a atividade prática da administração com as teorias. A gente estava vendo teorias da administração baseada na Revolução Industrial, não era isso? E aí agora a gente está vendo as primeiras ferramentas que servem para entender melhor o processo das atividades que acontecem dentro dos lugares de trabalho. E isso aí já estava visualizado mais ou menos naquela época anterior,
Do mesmo jeito aqui, viu, gente, você pode exportar ou importar, você pode selecionar imagens, pode selecionar arquivos, pode fazer uma série de coisas, tá bom? Pode buscar, mas enfim, vamos ficar com a parte mais simples do processo, tá certo? Eu vou deletar esse diagrama aqui, vou deixar só o fluxograma básico aqui do processo. Primeira coisa que você pode fazer, tá, gente? Você vai definir aqui que tipo de fluxograma você vai fazer, tá certo? Aí vamos fazer como estava escrito, como estava no nosso tutorial, tá? Fluxograma de limpeza, certo? Aí você dá o Enter, tá pronto. Vamos supor que você tenha uma empresa especializada em limpeza e você precisa lidar com processos os mais variados para que dê tudo certo. Pronto. Aí você já tem isso aqui. Aí, tá preto aqui, você pode ver aqui no tamanho da fonte e altera automaticamente a cor, tá certo? Você pode aumentar também o tamanho do texto. Eu vou colocar outra cor aqui, né? Porque ele pintou de uma cor esquisitíssima. Pronto, ó, tá bom? Aí você pode colocar em itálico também, ó. Pode colocar sublinhado, tá bom? Pode tirar o sublinhado, pode restaurar, botar na cor anterior, tá certo? Pode definir o alinhamento aqui, ó, tá? Se você quer a direita, a esquerda, tá, ó. A direita, vai depender do tamanho do texto, né? Aqui pode ter uma frase completa, muito grande, aí ele vai dizer qual é o alinhamento que vai ter, né? Aí, gente, primeira coisa, fora isso que a gente vai ter que ter com muita clareza, tá certo? São essas formas que estão aqui do lado, olha só que massa. Cada forma que está aqui do lado, ó, vai apresentar para você uma especificidade da administração. Tudo aquilo que estava lá no caderno, né? Que a gente estava vendo, né? O quadrado representa a atividade, o losango representa a decisão, né? Ou então, aqui nós temos o círculo, né? Que coloca o início do processo. Você pode clicar e aí adicionando. Olha que massa, gente. Quando você pega o círculo aqui, por exemplo, para representar, dizer que você quer iniciar um processo, certo? Aí você vem aqui nas bordinhas, ó, aumenta ou diminui, aí tem um limite, certo? Mas vamos colocar aqui, ó. Aí, assim que você bota o círculo, você vai dizer o que que você quer, certo? Para completar o círculo, vai aparecer um conjunto de formas aqui ao lado, ó. Aí, vamos botar o gráfico da atividade. Pronto. Olha só, aí ele já organiza para você automaticamente. Aí vamos supor que você queira criar um outro gráfico de atividade. Aí novamente ele vai criar. Aí você só clica em cima que ele vai duplicando, certo? Olha aí, ele é muito prático, tá bom? Muito prático o Visage. Aqui você mexe toda a tela, não é? Deixa eu voltar aqui, né? Eu quero só esse gráfico aqui, ó. E você vai mudando a forma de acordo com suas necessidades, tá certo? Aí vamos botar aqui, né? Vamos escrever aqui, tarefa 1, conforme estava escrito lá, né? Ou de outra maneira, né? Coletar os copos, tá? Limpar os copos, tá? É bem simples, não é? Mas ele é muito prático, tá? Aí, limpar os pratos, certo? Coletar e limpar os pratos. Como vocês podem ver aqui, eu estou repetindo o modelo que ele está colocando, tá certo? Que é no infinitivo. E o que é no infinitivo é o verbo aqui, ó, na pontinha você coloca sempre AR ou outro tipo de finalização com RR, né? ER e R, porque aí demonstra o infinitivo. Toda vida que você quiser criar uma nova forma, então, gente, você dá um clique em cima, né? E aí automaticamente essa forma aparece aqui, ó. Pronto. Tá? Aparece automático. Aqui você pode finalizar o processo, tá certo? Ó. E aí bota aqui, fim de processo. Tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Editar texto. Início do processo. Olha aí como é prático.
não é? Você pode fazer gráficos os mais variados, inclusive alunos aqui da turma já mandaram alguns fluxogramas que eu achei interessantes, mas vocês já podem continuar treinando fluxograma, que eu acho que vale a pena vocês continuarem a observar. Aí o que eu acho massa? Toda vez que você passa o mouse, gente, tá certo? Você consegue ver para que serve cada forma. Então você não precisa ir atrás de saber o que significa cada quadradinho desse, o que representa, tá? Você simplesmente clica aqui em cima e já vê, ó. Bolinha, diz assim, evento do início indica onde o processo começará, tá? Aí tem outra bolinha aqui embaixo, ó, evento intermediário, ou seja, o que vai estar no meio do processo. Aí tem outra bolinha aqui, evento de fim de processo, tá certo? Aí você deixa a bolinha vermelha, tá? A bolinha verde representa o início do processo, a bolinha vermelha o fim do processo. Se você não quiser terminar, agora você simplesmente, tá certo? Clica, pode voltar na forma anterior e criar, tá? Ó, e aí vai disponibilizando as formas, tá certo? É bem simples. Aí você pode botar aqui, checar todas as atividades, certo? E aí fecha, não é? Pronto. Aí se você quiser pegar tudo isso aqui e deslocar, você vai selecionar e trazer para esquerda, tá bom? Aí você vai selecionando direitinho que vai ficando bem lindão, ó, certo? Checar todas as atividades, coletar e limpar pratos, limpar os copos, coletar os copos. Isso aqui para feira, para coisas as mais variadas, você tem como elaborar as coisas mais diversas, não é? Se você quiser, né? Aí, ó, aqui é o fluxo, né? Aí se você quiser, ó, pegar outras coisas, né, adicionais, você vem para cá, tá bom? E aí puxa, tá? Aí se você quiser fazer um gráfico complementar sobre contratação de pessoal, quem contrata para fazer a limpeza num certo lugar, de um restaurante, por exemplo, você pode, tá? E aqui, ó, depois que está tudo criado, você pode botar na posição que você quiser, ó, que fica bem legal, tá? Ó. Show? Se você quiser deletar, você pode, deleta. É só clicar em cima da forma que ele deleta, tá bom? E aí você já puxa para outro lugar aqui, ó, e já vai botar a bolinha vermelha do fim do processo ligado diretamente a o que você queria, né? Que era o que nós queríamos, que era fazer a checagem. E aí edita o texto e escreve de novo, fim do processo, tá? Isso aqui é um exemplo claro, né, de fluxograma. E aí você pode desenhar outras coisas, né, as mais variadas, vai depender das suas necessidades. É super bacana, né, gente? E prático, muito prático. E aí o que você pode fazer depois que um fluxogramazinho desse está pronto aqui? Aí você vai fazendo, acrescentando elementos, deixando ele bonitinho, colocando novas imagens, não é verdade? E aí você vai trabalhando isso, né? Quando você quiser executar, tá? Olha aqui. Ele vai executar o workflow, executar o fluxo de atividade. Ele vai abrir uma janelinha e vai carregar, e aí vai fazer uma representação gráfica, tá certo? De como é que vai ficar isso para você. E você ainda pode baixar, tá bom? Enquanto carrega aqui, vamos voltar. Além disso, viu, gente? Você pode visualizar, tá bom? Aí tem essa opção aqui, você pode ampliar, ó, ou diminuir. Ampliar zoom, diminuir, super fácil, ó. Se você quiser botar uma grade, você pode, ó, para saber se as coisas estão disponibilizadas. Se quiser mudar, disponibilizadas, né? Se você quiser mudar as cores, você pode também, né? Se você quiser deixar tudo preto e branco, você pode, olha só. Se você quiser colocar quiser deixar gradiente, você deixa. Se você não quiser, você não deixa, ó. Tá certo? Ó. Show? Quiser tirar sombra, você tira. Se quiser deixar, deixa. Erro de ortografia, ele vai dizer, ó, depois você checar, né? Aí você pode botar a opção ali na grade, coloca aqui na grade, e aí você também tem isso disponível para você, tá bom?
Olha, gente, esse aqui é o fluxograma da Maiara. Olha que bacana. Maiara, se você se sentir à vontade, gostaria que você abrisse o microfone apenas para fazer um breve comentário em cima do modelo de fluxograma que você fez no Lucidchart, porque eu achei muito completo, muito bonito. Vai depender de se está se sentindo à vontade ou não, tudo bem? Tranquilo? Você pode falar no chat ou então pode colocar aqui a sua fala no microfone rapidinho para que a gente possa trocar experiências, tudo bem? Acho que fica mais fácil para que a gente possa interagir, dialogar, e aí os outros discentes também a gente possa trocar experiências com os outros discentes da turma. Tudo bem, Mayara. Pode colocar suas observações aí no chat, tá? E aí você interage da maneira como você realmente achar melhor, né? Você colocou aqui, né, na sua empresa, coloca para a gente no chat qual tipo de empresa que você criou, tá? Fictícia, né? E por que ela é importante e a maneira como o fluxograma foi feito. No seu fluxograma, você botou aqui início, aí se perguntou, a empresa tem um objetivo? Aí, sim, né? Você colocou. A venda de produtos personalizados de artistas famosos, né? Logo em seguida, você colocou, dentro do processo, expandir a empresa internacionalmente. Como isso será possível? Tudo aqui no cantinho da direita, né? Vendendo produtos que interessam a diversos tipos de gostos, assim atingindo um grande número de pessoas. Massa. Então, você fez essa primeira linha aqui, passando à direita, né? Com um conjunto de formas geométricas complementares, né? E você ainda utilizou as formas geométricas que representam perguntas e como você chegar, né, no objetivo final. Muito legal. Aí a Mayara colocou assim, é uma empresa que vende produtos personalizados de artistas famosos, como a gente está vendo aqui, né, Mayara? Aí, logo na linha da esquerda, de baixo, né, mais para o centro, o que a gente vê no trabalho da Mayara? Acho que creio que todos podem ver melhor agora. A Mayara colocou assim, ó, se fez a pergunta através do losango, né, tem público-alvo? Sim ou não? Aí, se sim, tendo público-alvo, a meta é atingir adolescentes e adultos. Ela definiu bem o público-alvo da empresa, né? Como é que vai funcionar o processo de pesquisa e captação de clientes, né? Se não, depende, talvez, não atinja o público-alvo que a empresa queira, né? E aí foi outra opção, né? Aí ela fez um outro conjunto de processos aqui complementares, outros gráficos, né? Complementares de fluxograma aqui, né, como se fosse um complemento de processos ou de atividades. Eu gostei muito do seu fluxograma. Mas aí, no caso, Mayara, para apresentar um trabalho, né, de empresa, né, eu acho que seria interessante, por exemplo, você fazer um videozinho caso você sinta mais à vontade para mostrar, fica à vontade, tá certo? Fique absolutamente à vontade. Você está de parabéns pelo modelo seu gráfico, está bem completinho, bem complexo. Aí a Vitória, gente, vou pular aqui para o da Vitória, tá? A Vitória colocou aqui a lógica de cosméticos Girl Power. Você gostaria de explicar pelo microfone, Vitória, o seu fluxograma? Vitória, tá por aí? Você pode explicar aqui no chat também, sinta-se à vontade. Vitória? Ok, então seria bom que a gente pudesse estar sempre interagindo, né? E os discentes que não estiverem podendo interagir, por favor, me comuniquem antecipadamente para saber se está presente na aula ou não, tá certo, gente? Tá? Mas alguém gostaria de falar, tirar dúvidas sobre fluxograma, gente? Galera? Opa! Tudo bem, Vitória, tranquilo. Você pode explicar para a gente o seu fluxo? Muito obrigado. Pode falar com a gente sobre o seu fluxograma? Pode abrir só o microfone. Apresenta um pouco o teu produto para a gente, né? O teu produto é a tua empresa, né? E a tua empresa, ela é uma empresa
de cosméticos, né? Fala um pouco para a gente sobre essa tua empresa fictícia. Vamos trocar ideias aqui para que a gente possa incentivar os outros alunos a criar as suas próprias empresas, produzir os seus fluxogramas. Por favor. Tá, tudo bem, pode ser. Você criou uma loja de cosméticos, Girl Power, né, que tinha a ver com criação de produtos, né, relacionados a esses cosméticos, né? Processo de design de embalagens, processo de produção de produtos de embalagem, marketing aplicado em redes sociais. Tá, aí no caso, de acordo com aquilo que a gente estava colocando na aula, é bom você olhar os verbos no infinitivo, né? Conforme a gente estava explicando no primeiro momento na aula, né? Dá uma olhada aqui, ó. Pré-lançamento em lojas online físicas, envio de produtos para as lojas, novas propagandas do produto e início de vendas, tá? E aí você explicou os processos internos de como é que vai funcionar, né? A sua empresa. Mas aí eu gostaria que você desse mais detalhes sobre essa sua empresa, por favor. Pode compartilhar conosco. Ah, você está escrevendo? Galera, tudo bem aí? Ah, pronto. Aí a Vitória colocou assim, ó, essa empresa, apesar de fictícia, é algo que eu criei há bastante tempo atrás e até hoje uso ela como uma empresa para isso. Fazer um fluxograma foi fácil. Eu já tinha todas as informações sobre ela, todas as ideias de produto, etc. Aí, Vitória, nesse caso, você pode fazer o acabamento final, né, desse seu fluxograma, e ao fazer o acabamento final, imediatamente você já pode partir para outros gráficos, né, que a gente vai dar na disciplina, né? A ideia é que vocês possam ter um mapa empresarial na cabeça de vocês, de maneira que você possa nortear as suas atividades internas da empresa. O fluxograma, ele serve, principalmente, eu acho que ajuda muito nessa questão das atividades internas. Como é que você vai controlar os processos internos da sua empresa? Estoque de produtos, né? Tipo de clientes, né? Quantidade de pedidos a serem feitos para que nunca falte o produto, mas também você não ter produto demais na sua loja, né? Ah, muito legal. Aí, no caso, é interessante, por exemplo, você fazer um fluxograma complementar, Vitória, além do tempo longo que você tem de experiência com essa empresa, né? Que é uma coisa que provavelmente você deve fazer com a família, né? Exatamente. Muito legal. O que vocês podem fazer? Vocês podem e complexificando os processos. Por exemplo, se você vende cosméticos, quantos produtos você vai pedir no mês? Para quais são os fornecedores? Quem é que você vai repassar a venda? Né? Você vai vender diretamente ou vai ter um distribuidor dos seus produtos aqui, né? Ou se é você mesmo que distribui? Tem todas essas questões que você pode pensar para poder ir tornando mais eficiente o seu negócio. Né? Aí vai ficando bem legal. O fluxograma ajuda muito nisso, né? Nesse controle interno de processo, né? Beleza? Aí, gente, podem mandar. Outro trabalho bem bacana que eu recebi foi o da Mariane, né? A Mariane mandou, mas ela não está presente, então eu não vou compartilhar aqui, esperar que ela esteja na aula, né? Para poder colocar. Eu aguardo os outros fluxogramas de vocês, tá certo, gente? Eu gostaria de ver os fluxogramas presentes, né? Aqui, por quê? Porque se você puder visualizar isso como uma prática multimídia, tá? Que pode ajudar a reforçar um negócio que você pensa em fazer, ajuda muito quando você for para o estágio, e aí, quando você estiver no estágio, você vai entender como é que funcionam os processos internos a cada atividade que a empresa fornece. Ajuda muito nisso. Então, tipo assim, é a relação da administração com a empresa
específica do curso de multimídia, né? Então, vamos pensando nisso aí, tá joia? Dúvidas sobre como construir o fluxograma, dúvidas sobre como produzir o fluxograma no Lucidchart, no Visage, como é que tá? Eu gostaria que vocês tirassem dúvidas comigo. Vamos pegar esses minutinhos finais aqui. Dúvida, gente? Pronto. Aí, você quiser criar uma empresa de venda de produtos esportivos, né, especializada em venda de chuteiras, você pode, né? Se você quiser vender produtos online, né? Como é que a sua loja online vai funcionar, né? O conector é um elemento que liga um processo a outro. É a representação de, tipo assim, tu vai fazer uma atividade, mas essa atividade ela precisa de uma outra ação também. Aí tu vai ter esse conectorzinho como representação gráfica, né? Representação gráfica dessa junção, dessa complementação das atividades, né? Ok? Aí você tem duas atividades diferentes, uma imediatamente ligada à outra. Você pode criar uma representação gráfica, que é o conector, justamente para poder ligar as etapas da realização de uma atividade, né? Vou mostrar aqui mais um pouquinho do Visage para vocês, tá certo? E a gente encerra. Vocês podem acompanhar o material da disciplina no Google Sala de Aula. Quando você quiser publicar, aí você vem aqui, ó, na parte publicar, que vocês podem ver no topo, e manda gerar o PDF, tá certo? Aí, ao fazer isso, você traz para cá, ó. Pronto. E manda gerar, tá? Manda gerar paisagem aqui, ó. Aí ele vai salvar aqui. Eu posso dizer qual é o modelo que eu quero. Você vai selecionar a pasta que você quer, tá certo? E ao fazer isso, tá? Você tem o seu fluxograma pronto e pode ter outras coisas mais, tá certo? Fluxograma, concluir. Pronto. Aí ele vai salvar pra gente, tá bom? Na pasta que a gente colocou. Aí, depois disso, tá? Você tem como observar como ficou, tá bom? Se você quiser observar como tá, você vai lá na pastinha, tá? E tá aqui, ó. Checa, deixa eu ver se é esse aqui. Creio que não é aquele, mas assim, tá salvo lá na pasta, tá certo? Aí o que você vai fazer, gente? Você vai mexer nessa ferramenta que ela é tão prática quanto o Lucidchart, certo? E você vai sempre pensar o seguinte: como é que eu posso guaribar, como é que eu posso melhorar a minha administração, tá? A partir disso, tá certo? Aí eu posso saber, eu posso trabalhar isso automaticamente, tá bom? Eu posso trabalhar sempre a teoria e a prática automaticamente na cabeça, mas a ideia é vocês ir se acostumando com esse processo, tá certo? A partir disso é que você vai ter como ir se desenvolvendo na parte da administração. Então, por que a gente está falando sobre esse assunto, tá? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Tá. Porque, gente, nós temos na administração a ideia de organização racional do processo, tá certo? O que é a organização racional do processo? A organização racional do processo é você saber controlar como as coisas vão acontecer na empresa com início, meio e fim, tá bom? Aí você tem, então, desde o começo das primeiras teorias da administração, isso que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Eu vou subir aqui um pouquinho mais a minha imagem, de modo que vocês possam observar com mais rigor o que está aqui posto. Aí você tem, ó, observar também com mais clareza
o que está exposto para a minha imagem não ficar em cima. O que nós temos aqui, ó, galera? Análise do trabalho e estudo dos tempos e movimentos, tá? Desde o início, na administração, nós tínhamos isso. O que é isso? É divisão e subdivisão de todos os movimentos necessários para cada operação, né? A gente estava falando isso em outra aula, né? O cara que bota o parafuso, o cara que controla que cuida de checar os materiais da direção. O fluxograma tem a representação disso, tá certo? E aí você tem que sempre que pensar que o fluxograma, ele está pensando no modo como é que você vai controlar a lógica e a dinâmica da empresa em que você tá certo? E aí, nós temos, nessa análise do estudo dos tempos e movimentos, tá certo? Nós tínhamos a determinação de um tempo médio que o operário comum levaria para a execução de uma tarefa, por meio da utilização do cronômetro, né? A ideia de relógio é muito importante nessa época. Inclusive no seu fluxograma você pode botar um tempo médio de realização daquelas atividades que estão representadas no seu material, não é? Estudo da fadiga humana. É sempre importante também, além de cronometrar a atividade das pessoas, ter esse princípio da administração, tá? Estudar até que ponto o homem consegue render, até que ponto a mulher consegue render quando está trabalhando, né? Então era necessário, desde o início da administração, saber até que ponto o homem está exausto, não está. É preciso saber fazer com que ele economize a sua energia. Não adianta você esticar demais na exigência do trabalho da pessoa, que ela não vai conseguir render, não é verdade? E aí, baseado na anatomia e na fisiologia humana, observou-se que a fadiga leva a uma certa diminuição da capacidade produtiva do operário, doenças e acidentes, e, consequentemente, a diminuição da produtividade. Então, para você organizar um trabalho, você também tem que saber até que ponto as pessoas que vão fazer aquele trabalho ou aquela atividade, num conjunto total de outras atividades da empresa, até que ponto aquela pessoa vai render. Beleza, gente? Então, na próxima aula a gente vai continuar a falar de princípios de administração, tá? Como continuação da aula, tá? Mas aí é aquela coisa, né? Teoria e prática. Então, por favor, pensem na elaboração do fluxograma para que vocês criem a empresinha de vocês na cabeça, né? E aí no papel também, nos programas, tá bom? Um grande abraço a todos e qualquer coisa eu estou à disposição. Beleza? Valeu, Arthur. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Entreguem os trabalhos de vocês, porque aí, quando vocês começam a fazer, a empolgação começa. Vocês começam a se motivar. Tá joia? Valeu.